Olá, eu sou Cláudio Kister, este é o seu canal Segredos do Sucesso. Hoje eu vou falar para vocês sobre o 10º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace Delois Wattles, e o título desse 10º capítulo é Outros Usos da Vontade. Então, se você gostou desse assunto, eu te convido, assista este vídeo até o final, curta, faça um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para que possamos levar adiante esse assunto tão valioso e tão necessário a mais pessoas. Primeiro eu vou ler para você o 10º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico e depois comentarei esse capítulo. Então vamos lá. Não se pode manter uma visão clara e verdadeira da riqueza se nossa atenção volta-se constantemente para imagens opostas, sejam elas concretas ou imaginárias. Não comente seus problemas financeiros do passado, se já teve algum, nem pense neles. Não comente a pobreza de seus pais ou as dificuldades de sua vida passada. Se fizer isso, estará se classificando mentalmente entre os pobres e com certeza vai interromper o movimento das coisas em sua direção. Deixem que os mortos enterrem os mortos, como disse Jesus. Deixe para trás a pobreza e tudo o que a ela pertence. Você aceitou como certa uma determinada teoria do universo e está depositando suas esperanças de felicidade nessa certeza. O que pode ganhar dando atenção a teorias conflitantes? Não leia livros religiosos que anunciam o fim próximo do mundo e não leia denúncias de corrupção ou filósofos pessimistas que afirmam que o mundo está indo para o inferno. O mundo não está indo para o inferno, está indo para Deus. É uma evolução maravilhosa. É certo que existem muitos aspectos desagradáveis, mas de que serve estudá-los quando são passageiros e quando esse estudo só serve para atrasar seu desaparecimento e para mantê-los mais tempo conosco? Por que dar atenção a coisas que estão sendo removidas pelo crescimento evolutivo, quando podemos apressar sua remoção apenas ao promover esse crescimento na parte que nos toca? Por mais horríveis que sejam as condições em certos países, regiões ou lugares, você estará perdendo seu tempo e destruindo as próprias chances se parar para estudá-las. Você deve se interessar pelo enriquecimento do mundo. Pense nas riquezas que o mundo está conquistando e não na pobreza da qual ele está se libertando. E não esqueça que o único modo pelo qual você pode ajudá-lo a enriquecer é por meio do método criativo e não do competitivo. Dedique toda a sua atenção à riqueza, ignore a pobreza. Cada vez que você pensar nos pobres ou falar neles, pense e fale como se estivesse se referindo a pessoas que estão enriquecendo, como pessoas que devem ser congratuladas e não lamentadas. Então, elas e os outros serão inspirados e começarão a procurar uma saída da pobreza. Pelo fato de eu dizer que deve dedicar todo o seu tempo e toda a sua mente à riqueza, não quer dizer que deva ser sórdido ou mesquinho. Ser verdadeiramente rico é o mais nobre objetivo que se pode ter na vida, pois ele inclui todo o resto. No plano competitivo, a luta pela riqueza é a busca impiedosa e desalmada da conquista do poder sobre os outros. Mas, quando entramos na mente criadora, tudo isso fica diferente. Tudo o que é possível no sentido do engrandecimento e do desenvolvimento da alma, de serviços e realizações elevadas, chega a nós por meio do enriquecimento. Tudo se torna possível pelo uso das coisas. Se você não tem saúde física, verá que o modo de consegui-la é ficar rico. Só aqueles que se emanciparam das preocupações financeiras e que têm meios para viver sem aborrecimentos e seguir todas as normas de higiene podem ter e manter a saúde. A grandeza moral e espiritual só é possível àqueles que estão acima da luta competitiva pela existência, e só aqueles que estão enriquecendo no plano do pensamento criativo estão livres das influências degradantes da competição. Se o seu coração deseja ardentemente a felicidade doméstica, lembre-se de que o amor floresce melhor no ambiente refinado, com pensamentos de alto nível e livre de influências corruptoras. E esse ambiente só é conseguido por aqueles que enriquecem por meio do exercício do pensamento criativo, sem escaramuças ou rivalidades. Repito, você não pode desejar nada mais alto ou mais nobre do que ficar rico. E deve fixar a atenção em sua imagem mental da riqueza.
excluindo tudo que possa embaraçar ou obscurecer essa visão. Você deve aprender a ver a verdade no interior de todas as coisas. Deve ver, sob todas as condições aparentemente erradas, a grande e única vida sempre caminhando para a frente, dirigindo-se para a expressão da felicidade total e completa. É verdade que não existe a pobreza, tudo o que existe é a riqueza. Algumas pessoas continuam pobres porque ignoram o fato de que existe riqueza para elas. E o melhor modo de lhes ensinar isso é mostrar o meio pelo qual você chegou à riqueza. Outros são pobres porque, embora sintam que existe uma saída, por preguiça intelectual, não exercitam o esforço necessário para encontrar o caminho e seguir por ele. O melhor que você pode fazer por essas pessoas é estimular seu desejo, mostrando a felicidade que a riqueza alcançada pelo caminho certo proporciona. Outros ainda são pobres porque, embora tenham alguma ideia da ciência, estão tão atolados e perdidos no labirinto das teorias metafísicas e ocultistas que não sabem o caminho que devem seguir. Tentam misturar vários sistemas e fracassam sempre. Para eles, a melhor providência também é mostrar o meio certo em si mesmo e em seu modo de vida. Uma pitada de ação vale 1 quilo de teoria. O melhor que você pode fazer pelo mundo todo é buscar o melhor possível para si mesmo. O melhor meio de servir a Deus e os homens é ficar rico, quando essa riqueza é alcançada pelo método criativo e não pelo método competitivo. Outra coisa, afirmamos que este livro descreve em detalhes os princípios da ciência do enriquecimento. Se isso é verdade, você não precisa ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isso pode parecer egoísmo e mesquinharia, mas pense um momento, não existe um método mais científico do que cálculo matemático, do que adição, subtração, multiplicação e divisão. Nenhum outro método é possível, só pode haver uma distância mais curta entre dois pontos. Só há um meio de pensar cientificamente, e esse meio consiste em pensar do modo que leva ao objetivo pelo caminho mais curto e mais simples. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que o que descrevemos aqui, do qual foi retirado tudo o que não é essencial. Quando você começar a segui-lo, abandone todos os outros, expulsando-os por completo de sua mente. Leia esse livro todos os dias. Leve-o sempre consigo, decore todas as palavras e não pense em outros sistemas ou teorias. Se parar para pensar, terá dúvidas. Seu pensamento ficará incerto e vulnerável, e então você começará a cometer erros. Depois de ter vencido e ficado rico, pode estudar outros sistemas à vontade, mas enquanto não estiver completamente certo de ter ganhado tudo o que deseja, não leia nada sobre o assunto, a não ser este livro ou os autores mencionados no prefácio. Procure ler somente os comentários mais otimistas dos noticiários mundiais, aqueles que se harmonizam com a imagem criada em sua mente. Além disso, deixe para mais tarde suas investigações no terreno do ocultismo. Não leia sobre teosofia, espiritualismo ou coisas semelhantes. É muito provável que os mortos vivam ainda e estejam perto de nós, mas se eles estão, deixe-os em paz. Trate de sua vida. Onde quer que estejam os espíritos dos mortos, eles têm um trabalho a fazer e os próprios problemas a serem resolvidos, e não temos o direito de interferir com eles. Não podemos ajudá-los e é pouco provável que eles possam nos ajudar ou que tenhamos o direito de invadir seu tempo, mesmo que eles possam invadir o nosso. Deixe os mortos e o além em paz e resolva o seu problema. Fique rico. Se começar a se envolver com o lado oculto, vai criar correntes cruzadas que sem dúvida levarão ao fracasso suas esperanças. Este capítulo e os anteriores nos levam à seguinte afirmação sobre os fatos básicos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e a qual, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância gera a materialização da coisa imaginada. O homem pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir esse pensamento na substância sem forma, pode fazer com que essa coisa seja criada. Para tanto, o homem deve passar da mente competitiva para a mente criativa. Deve formar uma imagem mental clara das coisas que deseja e manter essa imagem no pensamento com o firme propósito de conseguir o que quer e com a fé inabalável de que vai conseguir o que quer, fechando a mente para tudo que possa enfraquecer esse propósito
embaçar essa visão ou abalar sua fé. Então aqui o autor encerra o 10º capítulo, e esse capítulo realmente ele pode ser entendido como um divisor de águas em sua vida, porque o que ele nos ensina realmente é algo muito além daquilo que estamos acostumados e muito além do que você aprendeu, do que nós aprendemos em nossa vida. Então realmente é muito importante eu destacar aqui para você. Eu confesso que eu costumo sublinhar os parágrafos mais importantes de cada capítulo, mas nesse 10º capítulo eu tive muita dificuldade, porque todas as palavras escritas aqui são de fundamentais importâncias para você realmente entender como que você pode agir para você alcançar a riqueza em sua vida pela forma criativa, que é o que o livro nos ensina. Então, é muito importante você saber como usar a sua mente, como usar a sua faculdade mental da vontade, para que você possa realmente entrar nesse caminho de riqueza e você possa deixar para trás um passado de fracasso e de pobreza. Então, eu sublinhei aqui, a muito custo, eu consegui selecionar alguma parte que pudesse ressaltar mais importância do que outras. Porém, como eu disse, esse capítulo todo ele realmente é muito importante você ler, você reler, para você fixar em sua mente o que nos ensina aqui o autor nesse 10º capítulo. Então aqui nesse parágrafo ele diz o seguinte: o mundo não está indo para o inferno, o mundo está indo para Deus. Então isso contraria aquilo que está na teoria apocalíptica que muitas pessoas acreditam. Então muita gente acredita que o mundo está chegando no apocalipse. Então esse é um erro, porque na verdade é só uma maneira de entender o que se passa na mentalidade das pessoas. A questão do apocalipse. Então não tem nada a ver com o fim do mundo. Então é muito importante você entender que o mundo está caminhando para Deus, que todas as coisas estão evoluindo, estão crescendo, estão se expandindo, estão ganhando cada vez mais vida. E que essa ideia do apocalipse, essa ideia de que o mundo está indo para o mal, de que o mundo está indo para o diabo, é uma ideia realmente que só está na mente das pessoas que pensam de forma negativa. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam assim. Então é por isso que nós vemos tantas pessoas pobres, tantas pessoas fracassadas no mundo, porque as pessoas se deixam influenciar por aquilo que a grande mídia, que os grandes meios de comunicação e que as grandes instituições pregam ao longo dos anos. Então é importante você se libertar dessa ideia de que o mundo está indo para o fim. O mundo não está indo para o fim. O mundo está caminhando para o que existe de melhor. Então outro ponto importante aqui que eu destaquei é o seguinte: você deve se interessar pelo enriquecimento seu e do mundo, porque somente através da riqueza, somente através de você ter todos os meios materiais disponíveis à sua disposição, você pode libertar-se, você pode libertar a sua mente, você pode libertar a sua alma e você pode ter uma saúde plena do seu corpo. Então é muito importante você entender que enquanto você não for rico, enquanto você não tiver a sua liberdade financeira, você será um escravo de você mesmo, porque você não poderá fazer muitas das coisas que você gostaria de fazer e muitas das coisas que realmente exaltariam a sua alma e te tornariam uma pessoa feliz e realizada. Então, aqui nesse parágrafo diz o seguinte: pense nas riquezas que o mundo está conquistando e não na pobreza da qual ele está se libertando. E não esqueça que o único modo pelo qual você pode ajudá-lo é enriquecer pelo método criativo. Então, nós já vimos o que é o método criativo nos capítulos anteriores, mas eu vou repetir aqui para reforçar em sua memória. Então, o método criativo é quando você enriquece, é quando você conquista os seus objetivos a partir do seu pensamento, a partir do seu desejo. Então, a partir do momento em que você começa a querer algo, você começa a desejar algo que vem do fundo do seu coração, então a substância pensante que há em você e que há no universo, ela começa a tomar a forma dos seus pensamentos. Então, essa é a forma criativa. Você imprime o seu pensamento na substância pensante, na substância inteligente do universo que dá origem a todas as coisas. Então você não precisa competir por aquilo que já existe, por aquilo que já foi criado. Quando você entra no plano competitivo, você tenta tirar o que é de outras pessoas
Então, para você ganhar, outra pessoa precisa perder. Então, entenda que não é dessa forma. O método criativo, todos ganham. Então, você não precisa tirar nada de ninguém, porque existe muita abundância. Existe uma substância infinitamente abundante no universo e que ela dá tudo o que você precisa. Mas para isso você precisa desejar, você precisa querer, você precisa desenvolver uma fé em relação a esse objetivo. E é aí aonde as pessoas pecam, porque as pessoas não acreditam no que elas não veem. As pessoas só acreditam naquilo que já está criado. Então aquilo que ainda não foi materializado, as pessoas não acreditam. Mas entenda que você precisa desenvolver essa fé para você realmente enriquecer pelo método criativo. Sem fé, não existe enriquecimento pelo método criativo. Então, essa realmente é a diferença. Então, aqui, outro ponto importante, o autor diz o seguinte: dedique toda a sua atenção à riqueza e ignore a pobreza. Então, a partir do momento que você esquecer as mazelas do mundo e focar a sua atenção no que existe de bom, no que existe de rico, no que existe de abundante no universo, então você vai mudar a sua mentalidade para uma mentalidade de rico, uma mentalidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa de sucesso. Então, é muito simples de entender, porém difícil de fazer. Porque quando você está cercado pela aparência da pobreza, você não consegue pensar em outra coisa que não seja pobreza. Então, para isso, você precisa usar a sua vontade, a sua faculdade mental da vontade, para você direcionar o seu pensamento para a riqueza, mesmo você morando em meio à pobreza. Você não precisa dar importância para aquilo que os seus olhos estão vendo, mas você precisa dar importância para aquilo que está dentro da sua mente, para aquilo que está no seu desejo, no seu coração. Ser verdadeiramente rico é o mais nobre objetivo que se pode ter na vida, pois ele inclui todo o resto. Então é muito importante quebrar aqui um paradigma, porque as pessoas têm medo de ser ricas, as pessoas têm medo da riqueza, porque foi-lhe colocado na mente de que rico é contrário a Deus, de que Deus não gosta de rico, de que a pobreza agrada a Deus. Então esse realmente é um pensamento muito errado que infelizmente a grande maioria das pessoas cultiva. Então, as pessoas usam de todo tipo de desculpa para não enriquecer, para não querer ter riqueza, porque elas têm medo da riqueza. Então, é preciso você entender que sem riqueza você não tem liberdade. Sem riqueza você não faz muita coisa. E sem riqueza você leva uma vida limitada. E como eu disse, você se torna escravo de você mesmo, porque você não pode comer o que você quer, você não pode vestir o que você quer, você não pode ter o carro que você quer, você não pode ter a casa que você quer, enfim, você não pode fazer a viagem que você quer, você não pode trabalhar no trabalho que você quer, porque você é pobre. Então, para você realmente mudar isso, você precisa ficar rico, e você pode ficar rico, e para isso você precisa, primeiro, querer e estudar a riqueza e esquecer a pobreza. Nesse outro parágrafo, aliás, o autor nos diz o seguinte: tudo o que é possível no sentido do engrandecimento e do desenvolvimento da alma, de serviços e realizações elevadas, chega a nós por meio do enriquecimento. Tudo se torna possível pelo uso das coisas. Então é como eu falei ali anteriormente. Para você realmente desenvolver a sua alma e realmente chegar no alto patamar de desenvolvimento da sua consciência, até para você ter saúde física, você precisa de dinheiro. Então, é uma hipocrisia muito grande das pessoas que dizem que dinheiro não é importante. Nós vivemos numa sociedade hoje que quem não tem dinheiro realmente está ferrado. A pessoa precisa realmente conquistar o seu dinheiro e para isso ela precisa querer, ela precisa desejar, ela precisa entender que não é pecado você querer dinheiro, não é pecado você querer ficar rico, porque você só pode crescer e se engrandecer e realmente ser uma pessoa livre quando você tem realmente liberdade financeira. Então é muito importante também eu ressaltar aqui esse parágrafo que diz o seguinte: é verdade que não existe a pobreza, tudo o que existe é a riqueza. Então, afinal, por que você vê tanta pobreza no mundo se ela não existe? Se de fato ela não existe. Na verdade, o que existe no universo é somente abundância. E a pobreza ela foi criada pela mentalidade das pessoas que pensam de forma negativa. Então, aquilo que você vê fora, aquilo que você vê fora no mundo, foi criado pelo que existe dentro das pessoas. Porque o que está dentro é igual ao que está fora, e o que está fora é igual ao que está dentro. Então entenda que realmente aquilo que você vê no mundo, em termos de pobreza, é apenas o reflexo do que está dentro da mentalidade das pessoas, do que está na mente das pessoas. Então entenda que é dessa maneira. Aquilo que está no coração das pessoas, que está no sentimento da maioria das pessoas, acaba se refletindo no mundo exterior.
Então, o que nós vemos no mundo hoje é apenas uma aparência de pobreza, porque o que existe de verdade é apenas a abundância, que existe na substância mais abundante do universo, que é a substância pensante que dá origem a todas as coisas. Então, como eu disse, ela materializa tudo o que você deseja, tudo que você pensa e tudo que você desenvolve um sentimento e que você realmente acredita e você tem fé. Então, por isso é muito importante eu reforçar aqui para você que você precisa desenvolver a sua fé para você realmente enriquecer pelo método criativo. Uma pitada de ação vale mais do que 1 quilo de teoria. Então, para aquelas pessoas, isso vale para aquelas pessoas que estudam e nunca se sentem preparadas para partir para a ação, para realmente tomar atitudes práticas em sua vida. O melhor que você pode fazer pelo mundo todo é buscar o melhor possível para você mesmo. Então essa deve ser a sua filosofia de vida. Busque o melhor para você mesmo, que você estará ajudando o mundo dessa maneira. Você não pode ajudar o mundo se você não tem nem para você mesmo, se você não ajuda nem a você mesmo. O melhor meio de servir a Deus e aos homens é ficar rico, quando essa riqueza é alcançada pelo método criativo e não pelo método competitivo. Então, para aquelas pessoas que realmente acham que Deus não gosta de riqueza, é muito importante você mudar esse pensamento e entender que o melhor meio de servir a Deus é você ficar rico para que você possa ajudar primeiramente a você, a sua família e todas as pessoas do seu convívio. Porque dessa maneira você vai inspirar as pessoas a melhorar de vida e a ter tudo o que elas precisam para realmente satisfazer as suas necessidades e ter realmente liberdade em sua vida. Leia esse livro todos os dias, leve-o consigo, decore todas as palavras e não pense em outros sistemas ou teorias. Se parar para pensar, terá dúvidas. Então, aqui é muito importante você entender que para você realmente desenvolver a sua fé, para você alcançar a sua riqueza, você não pode ter dúvidas. E para você não ter dúvidas, você não pode misturar aquilo que você vai buscar para a sua vida. Você não pode misturar vários sistemas porque você irá fracassar. Você precisa escolher um sistema, algo em que você vai acreditar. E a minha sugestão é que você acredite aqui no livro A Ciência de Ficar Rico e você estude esse livro todos os dias e esqueça outros estudos. Então foque a sua atenção, foque os seus estudos nesse livro e só depois que você enriquecer, você vai estudar outra coisa. Mas até lá, você vai ter que decorar cada palavra desse livro, você vai ter que colocar na sua mente subconsciente o ensinamento desse livro, porque dessa forma, dessa maneira, você realmente irá conquistar a riqueza em sua vida e você irá sair dessa situação complicada e de escassez que, infelizmente, a grande maioria das pessoas se encontra nesse momento. Depois de ter vencido e ficado rico, pode estudar outros sistemas à vontade. Então é como diz aqui esse parágrafo. Depois que você tiver ficado rico, você pode estudar outra coisa, mas até lá você precisa realmente repetir, você precisa ler e reler muitas vezes esse livro, A Ciência de Ficar Rico. Então, realmente, este capítulo, ele é, como eu disse, um divisor de águas. Você realmente precisa entender que você precisa pensar de uma forma diferente do que você vem pensando, você precisa entender que realmente ficar rico é o objetivo mais importante que você pode colocar em sua mente nesse momento. Então, a partir do momento que você enriquecer, que você não tiver mais preocupações com dinheiro, você verá a liberdade e o grande sentido que a vida ganhará para você. Quando você não tiver mais que estar todos os dias se preocupando com dinheiro, como é que você vai pagar as contas, como é que você vai financiar algo que você queira para sua vida, como é que você vai comprar as coisas que você precisa e que você deseja. Então, a partir do momento que você não tiver mais que perguntar o preço das coisas, você será uma pessoa livre financeiramente e a liberdade financeira te dará todas as outras liberdades em sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e eu te espero no próximo, onde falaremos sobre o 11º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Um abraço e até lá.